Olá, olá, tudo bem? Gente, hoje eu trouxe um aluno super especial para mostrar para vocês como é possível conseguir a fluência do português. Eu espero que vocês se inspiram com a história dele, porque realmente é muito bonita e quero que vocês vejam como vocês também podem conseguir a fluência do português. Tá bom? Eu vou convidar aqui o meu aluno Andrés. Oi, Andrés, tudo bem? Oi, Oi, Márcia, tudo bem? Tudo Tudo bem? E bom? você, como vai? Tudo jóia? Como que você está? Ótimo, ótimo. Aqui na casa, esperando que a situação no Equador passe e que não aconteça nada depois, mas tudo tranquilo. Aqui na casa não passa nada. Eu Que estou bom, seguro. que bom. E obrigada por estar aqui conosco, né, participando. Obrigada. Mas vamos lá, então, me fale um pouco de você para que as pessoas conheçam, né, qual é a nacionalidade, onde você mora. Ok, eu sou da Venezuela, eu tenho 34 anos, eu sou professor aqui na escola secundária, na escola média. É, eu decidi aprender português na pandemia porque era eu estava sozinho, eu morava sozinho na minha casa e depois eu decidi que eu tinha que fazer alguma coisa, né? Porque não falava com ninguém. Então eu assisti um vídeo do curso de português para estrangeiros e depois eu pensei, não tinha muito dinheiro, mas eu disse para mim, eu devo fazer uma coisa, porque senão a situação vai acontecer mais difícil, porque não estou falando com ninguém, não estou falando com nenhuma pessoa, né? Entendi. Então eu decidi começar o curso, então eu comprei um caderninho, eu pensei que se eu escrevia, eu ia aprender muito mais rápido. Eu escrevi 4 caderninhos. Eu tenho aqui ainda meus cadernos. É uma história para mim importante porque eu estudei muito. Eu tive um sonho que era aprender português o mais rápido possível. E foi possível. E depois, não sei se eu contei para você que eu fui a Quito, a embaixada, para Ah, fazer a prova. Eu ah. tirei o nível avançado. Uau, não sabia! Parabéns no Selfibras. Sim, no Sete Brasa. Ai, que legal! Ai, parabéns, parabéns. Conseguiu Mas avançar. foi uma das provas mais difíceis na minha vida, porque eu nunca tinha falado com nenhuma pessoa personalmente em português. É quando a avaliadora me diz onde você aprendeu português. Eu disse para ela na minha casa, sozinho. Eu tenho uma professora, mas eu não conheço ela pessoalmente, mas eu aprendi muito. Ela não acreditava isso. Uau, nossa, parabéns. Mas vamos lá. Você então estava em casa e decidiu estudar o português? Mas por que que foi o português? Por que decidiu assim o português? Podia ser Eu não italiano, sabia. francês, sei lá, outra língua, não sei. Eu já sou professor do francês aqui no Equador. Ah, tá. Então, eu queria fazer uma coisa nova. Mas eu sempre assisto os vídeos do YouTube e estava o seu vídeo da Semana do Português para Estrangeiros. Eu Ah, deixa ver aqui, vamos ver se há uma professora que ensina somente estrangeiro, vamos ver se ela é boa. Mas quando eu assisti a primeira classe, a primeira aula, eu disse, elas sim sabem como é o método para ensinar português para a gente que não sabe nada. Porque o espanhol é muito parecido ao português, mas não é igual. e A às gente diz vezes, aqui eu igual. lembro que você falou ainda, né, que o problema justamente é saber o espanhol, né? Porque Assim, o espanhol, ele. é uma rocha na cabeça, é uma pedra. Ai, que interessante, que interessante. E como que estava a sua vida antes, então, do português?
que você lembra da sua vida antes do português? Ela era. Eu acho que o português chegou na minha vida no momento onde eu precisava de uma coisa para ter mais alegria, uma nova meta. Eu já estava contente, mas eu sou uma pessoa que precisa sempre ter metas novas, ter sonhos Uhum. novos. Então, o português chegou na minha vida no momento perfeito. Era um momento muito difícil para o mundo todo, Sim. mas chegou no momento perfeito porque eu decidi que eu ia aprender português e a minha vida mudaria para sempre. Tem mudado porque não somente eu aprendi uma língua, eu agora posso compreender a cultura. E qual que era a sua maior dificuldade assim com o português? Como que você se sentia quando você Não, começou assim? eu acho que a parte mais difícil é sacar, tirar o espanhol da sua cabeça para poder deixar entrar o português, porque não são a mesma coisa. É E muito diferente. separar as duas línguas? Você deve separar. Por Aham, exemplo, no espanhol não existe as vogais nasais, mas no português sim. Então sim. é difícil. É difícil acostumar a língua, acostumar a boca a fazer esse tipo de, de pronunciações, Movimentos, né? de Aham, movimentos, sim. E tampouco é parecido ao francês, porque o francês é gutural, é é. uma língua fundamentalmente gutural. Então, você deve acostumar novamente a sua cabeça, os seus pensamentos, é todo novo. Aham. E quanto tempo que você levou de quando você entrou no Fluente até poder começar a conversar, até ter terminado, poder ter uma conversa realmente em português, assim, tranquila? Eu terminei o curso em 10 meses, 10 meses. mas, Ah, mas não sabia, eu não me sentia seguro de te escrever. tá. Eu escrevi como 10 dias o e-mail. Ah, Eu escrevia um pouco, um pouco, um pouco, e quando eu já terminei, eu tinha um e-mail que era muito longo. Não sei se você se lembra. Tinha aham, muitas ideias, mas aham. nesse momento eu acreditei em mim para poder falar com você. E eu lembro que você já falou super bem, nossa, foi claro, estava tranquilo, não, pelo menos para mim não passou nenhum nervoso, nenhuma insegurança. Você estava muito bem já. É difícil falar com uma pessoa que é nativa. Deve Aham. ser também a mesma coisa quando uma pessoa aprende o espanhol e vai falar com nós. Sim, comigo acontece, acho que até hoje, principalmente assim, como você falou, por ser uma professora, um professor, né? Quando a gente vai falar com um professor, né, daquela língua, você fala, ai, nossa, ele vai estar me julgando, né? Ele vai estar analisando a minha fala ou coisas assim. Então passa isso pela nossa cabeça, com certeza, até na minha, né? Normal, acho que normal isso. Você deu uma aula onde deu um conselho que era que você não vai ter o nível da gente nativa, porque é difícil, você tem que praticar muito. Mas se você pode falar e as outras pessoas compreender o que você está falando, você tem muito. Então, eu sei que eu sou um estrangeiro, uma pessoa estrangeira. Que a gente, quando escuta a minha pronúncia, vai saber que eu não sou luso-parlante. Mas pode entender as coisas e nós podemos ter uma conversa sem problema. Perfeitamente. E como que está a sua vida hoje? Você já teve a oportunidade de conversar com alguns brasileiros? Como que está agora? Sim, eu conheci Célia, é uma senhora que trabalha no Quito. Ela me ensinou um pouquinho das gírias e das coisas que no curso, às vezes, não sabemos muito, ou não, são muitas e não estudamos Não. todas. Então, ela me ajudou muito. Ela me ajudou Aham. muito, sobretudo quando ia fazer a prova oral
dos servidores. Que bom. E agora você faz pesquisas, você falou que você vê programas na CNN em português, você Sim. busca mais coisas do português. Como que você está mantendo a língua também? Um dia, neste ano, no ano passado, 2023, eu disse para mim, eu vou fazer um curso no português. Eu procurei uma universidade, a Universidade Federal no Mato Grosso do Sul. Eu fiz um curso de redação oficial. Ai, que legal. Foi difícil, muito difícil, porque não é um curso normal onde você vai conhecer orações e coisas básicas e profundo. É a redação profunda das cartas, das comunicações que são oficiais, e é outra linguagem, é outra forma de tratamento. Sim. Foi difícil, os professores entenderam que eu era da Venezuela, que não falava português, mas eles foram me guiando para eu tirar uma boa nota, eu tirar o diploma, que para mim também é um troféu. Que legal. Ah, eu tenho certeza que você poderia até dar aula de português, eu tenho certeza. Ainda eu acho que não tenho a Eu acho que confiança, sim. não Acho sei. que sim. Eu acho que ainda eu não dou esse passo. Aham. Mas os meus amigos me dizem que eu devo fazê-lo porque eu sei, conheço muitas coisas, tenho estudado muito. Uhum. Sim. Mas agora tenho um sonho que é escrever um artigo científico em português. Ai, que Mas legal. é Ai, difícil. Eu tenho mas vai alguns artigos conseguir. científicos no espanhol, mas nenhum em português, porque não é a minha língua. E penso que se um professor na universidade lê as minhas ideias, não sei se eu vou profundizar na ciência nesse caso, né? Aham. Ah, mas você consegue, até porque você já fez esse curso de redação numa universidade brasileira. E hoje em dia, né, temos muitos recursos na internet também de dicionários, esses tradutores, que não são perfeitos, mas eles auxiliam muito também. Então você consegue ter uma ideia de como que é a estrutura, do que é, e se você começar a ler artigos em português, você vai pegar, né, o jeito, porque é uma repetição, é um padrão, existe um padrão ali, e até não só das estruturas, mas do vocabulário que é usado, porque o vocabulário acadêmico ele se repete, né? Ele é uma repetição. Então, É com muito certeza. fixo, é muito rígido. Acaba sendo rígido, então, mas é uma repetição. E aí é uma repetição. E assim, aí depende, claro, da área, porque eu percebo assim, eu já li artigos, então, da minha área linguística, por exemplo, é horrível, porque é uma linguagem muito difícil. Eles fazem questão de dificultar. E eu falo assim, na minha língua, em português, são difíceis de entender. E olha que eu tive que ler em inglês, espanhol, né? Enfim. E escrever também, né? Porque eu também tinha que escrever artigos em inglês e espanhol. Mas, mas em outras áreas eu percebo e eu já li que, nossa, fica muito mais simples a linguagem. Por exemplo, eu já li artigos, sei lá, de engenharia, de outras áreas assim, que é uma linguagem muito mais simples. Linguagem, eu digo assim, o português fica muito mais simplificado. Claro que os termos técnicos daquela área, aquelas coisas, eu também nem eu entendo nada, É assim, é assim. né? Mas assim, a língua em si, a estrutura do artigo e ali o desenvolvimento fica muito fácil. Eu vejo assim com muito mais facilidade. Mas eu tenho certeza que você consegue. Confie em você, confie que você vai conseguir, pode ter certeza. Tudo aquilo que você confiar, se dedicar, você consegue. E você está Agora aqui eu falando português lindamente ainda comigo, mais uma vez. muito obrigado, muito obrigado. Eu De me sinto muito verdade. contente de estar com você. É por a segunda vez. Eu quando falei com os meus colegas da aula da turma 17, eles estavam muito contentes. Não acreditavam que nós íamos fazer outra reunião. Aham, que legal. É uma das coisas que o seu curso traz para todos
é que é multicultural. Eu sou o único da Venezuela aí. Está, por exemplo, Andrea, da Romania, Ágata, da Polônia, Gabriel, do Uruguai, Graciela, da Argentina. Então, é multicultural. Você está falando português, mas escutando sotaques que são totalmente diferentes. Sim, com o mundo, né? Você está conectado com o mundo e aprendendo coisas também de outras culturas, né? Isso é muito bom, né? Sim, então acho que o seu curso não somente ensina português, ensina muitas coisas. Por exemplo, ensina de cultura, algumas lições, tem cultura, tem coisas próprias das regiões do Brasil. E quando você fala com os seus colegas da aula, também conhece dos seus países, porque o mundo todo tem é, a intenção de falar do seu país. Claro, Então, claro. você termina fazendo um curso do português, do gastronomia, da engenharia, da educação, porque você está falando em muitos lugares no mesmo momento. Sim, sim. Ai, que bom, que bom. E que bom que você tenha teve, né? E tem esse contato com eles, né? Isso é tão bom, né? Essas amizades, né? Sim, eu acho que é uma das presentes que o seu curso dá também, que fica os espaços para fazer esse tipo de contatos, que são importantes, porque se eu vou aprender português somente com gente hispanoparlante, não é não é igual como, por exemplo, escutar uma mulher da Polônia, por exemplo, falando português. Sim. Bom, eu quero agradecer a sua presença, de verdade. Obrigada. E se você tiver uma mensagem para quem quer aprender português, o que que você diria? Pode deixar a sua mensagem para quem também às vezes se sente meio inseguro ou não sabe por onde começar. O que que você diria para essas pessoas? Eu acho que bom, é a experiência que a vida tem me deixado. Não há nenhuma pessoa, ou nenhuma coisa impossível. Você pode fazer tudo, mas você tem que ter uma meta, você tem que ter o sonho claro e você tem que levar esse sonho à ação. Ou seja, se eu quero aprender português, que ações eu vou fazer para aprender português? Se eu quero comprar uma casa, que ações eu vou fazer para comprar uma casa? Porque somente o sonho não vou fazer nada. O sonho não vai fazer realidade. Então, era o que eu falava com você sobre o diploma. O diploma tem muitas coisas atrás. Tem muito esforço. Tem muitas horas onde você não dormiu. É verdade, é verdade. Eu concordo, e você é um exemplo muito forte disso. Lembro que você falou que não tinha até, acho que como pagar, né? Não lembro como que você até pagou o curso na época, estava com mais dificuldade. Mesmo assim, você entrou e fez. E você é um grande exemplo, André. Você está aqui falando lindamente, lindamente. Olha, Obrigado. parabéns, de verdade, parabéns, porque eu sei que também é muito fruto da sua dedicação, de você ter feito todo fluente, de ter, né, se esforçado, mas ter se esforçado e continuado, né, e sempre sem parar, tá aí, né, continuando também. E que bom que você manteve e está colhendo frutos, né? Está podendo colher frutos da língua também. É assim. É, eu acho que não há separação agora entre Márcia Macedo e o português que eu aprendi. Você muda a vida dos seus estudantes porque eu dou a oportunidade de conhecer o seu país e também de conhecer uma língua nova e de conhecer novas experiências. Obrigada, Andrés. Nossa, muito obrigada pelas suas palavras, de verdade, viu? Fico muito feliz. Mas quero então agradecer pela sua presença e felicidade sempre, tá bom? Muito obrigado. Muito obrigado, Márcia. Obrigada, tudo de bom para você, tá, Andrés? Um Obrigada. abraço grande. Um abraço também.
Bom, gente, que história bonita, né? O Andrés, nossa, conseguiu a fluência lindamente. Vocês viram como ele fala muito bem o português, perfeito. E quero agradecer vocês também por estarem aqui vendo esta entrevista com meu aluno. Um beijo grande para todos vocês e até a próxima. Tchau, tchau.